A internet é um mundo, né? Uma janela aberta, você não sabe o que vai acontecer. E quando eu vi que era essa a vontade que Deus tinha para mim ali, eu tenho muita dificuldade em lidar com essa situação de exposição. Mas não é porque eu tenho vergonha, porque eu sou bonita, porque eu sou feio. É porque me compromete muito. E te compromete muito também. Sabe? Quando te compromete, você começa a ficar assim, meu Deus do céu, ainda mais na internet, onde todo mundo tem acesso, vai em lugares que eu nunca consegui chegar, por exemplo. Igual eu falei uma vez, consegue chegar, meus parentes estão lá em Campinas, por exemplo. Entendeu? E a gente não tem controle sobre essas coisas. Então, a gente vai receber elogio? Vai. Mas a gente pode receber crítica também. E como é que a gente vai lidar com isso? Entendeu? E às vezes no ao vivo aqui a gente falar uma coisa errada, uma bobagem. Entendeu? A gente tem que ficar assim esperto. E outra coisa, a gente está aqui e vai ser julgado de qualquer forma. Entendeu? Então, isso me traz uma angústia. Mas eu sei que isso aí é o peso da cruz mesmo, entendeu? É o peso da cruz. Jesus passou por isso também, né? Por essa angústia. Então, eu acho que faz parte da evangelização você se expor. Aí o Dunga tem uma frase que ele fala isso, né? Quem se expõe se compromete. Quem se compromete, cresce. E aí é o lado positivo da exposição, né? Porque à medida que a gente se expõe, a gente é forçado a crescer. E esse crescimento, ele traz para nós uma liberdade muito grande, porque a palavra vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então faça também essa experiência de se expor, de se comprometer, mas se comprometer e se expor nas redes sociais, mais uma vez, né, falando, por causas nobres, para levar uma boa mensagem, levar uma boa música, uma boa palavra, né? Não ficar entrando em confusão, discussão, não. Né? É para levar a palavra de Deus. E dando continuidade, no versículo 6, vai dizer: agindo assim, pegaram tão quantidade de peixes que as redes se rompiam. Quando eu li esse versículo, eu lembrei da fidelidade de Deus. Né? Não é que nós fazemos troca com Deus, não é isso. Mas, quando nós fazemos essa experiência de se colocar no caminho de Deus, nós começamos a experimentar e perceber a fidelidade de Deus. Porque Deus ele não é fiel só com aquele que caminha com Ele, Ele é fiel com todos. Mas aqueles que fazem essa experiência conseguem perceber a fidelidade e a ação de Deus na sua vida. Né? Porque Deus vai tentar sempre criar maneiras para que as pessoas o percebam e o sigam. Né? Mas, uma vez que nós fazemos essa experiência com Ele, aí nós começamos a perceber a fidelidade. Fizeram sinal aos companheiros do outro lado da barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Quando eu lia também essa afasta-se de mim, porque sou um pecador, Renato, eu pensava que quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente se sente às vezes indigno. E aí, ao invés da gente nos aproximarmos ainda mais dele, né? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a nossa identidade, né, de ser imagem e semelhança de Deus vai se configurando, se configurando, né, naquele Cristo. Às vezes fazendo como Pedro: ah, não, eu não sou digno de andar com Jesus. Esse Jesus ele é tão perfeito que eu não sou digno de andar com ele. Não é verdade? É verdade. Então, assim, você que nos acompanha, não se sinta indigno de estar diante do Senhor. Você pode, através da sua... Né, o que agrada Deus é um coração manso e contrito, mas não no sentido de você se menosprezar a ponto de não achar que é digno de estar diante do Senhor. Mas eu acho que além de se sentir indigno, existe um comodismo, né? Que, igual eu falei, para eu estar aqui, me custa muito porque eu me exponho.
E o fato de eu me expor mexe com muita coisa aqui dentro. Inclusive com a minha vida espiritual, porque eu não posso chegar aqui e vazio. Tipo assim, eu não posso não ter zelo por essa missão, por esse projeto. Entendeu? Então eu acho que isso mexe comigo de uma forma tão grande que serve até mesmo como escudo contra o pecado. Eu não posso vacilar, eu tenho que vigiar meus passos, vigiar o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Não só aqui, eu falo na vida, porque eu não posso dar brechas. Porque a gente viu tanto, como é que foi difícil um equipamento queimar do nada, aqui queima, né, Jair? E lá no outro lugar funciona. É verdade. Entendeu? Então a gente não pode dar as brechas, porque a gente sabe que isso aqui pode alcançar muitas almas. Então eu penso que se você não tiver uma vigilância, uma constância, tem que melhorar. Eu tenho que buscar melhorar. Eu sei que ainda está muito distante ainda de uma forma que poderia ser. Passei por várias coisas, a gente passa por várias coisas, mas a gente não pode se acomodar no pecado. Entendeu? A gente não pode se acomodar, eu sou pecador e pronto, acabou. Entendeu? Não, eu sou pecador, mas vou continuar porque eu quero deixar de ser pecador. Entendeu? Porque o demônio te joga na cara, né? Quantas vezes você está pregando, você está fazendo alguma coisa, você fala assim, você está aí, eu sei que é adúltero. Você está aí falando isso, é adúltero. Ah, você aí que está falando isso aí, sabe? Vai jogando sua cara, você é mentiroso, você é mentiroso. Aí você vai começar, pô, mas eu menti mesmo, tal. Aí você começa a ficar meio perdido. Então a gente tem que tentar fechar as brechas e ter uma vida reta e buscar um pouco, pelo menos, dessa retidão. Acho que é isso. E eu penso que, por mais difícil que a gente possa achar que seja, mas isso é o nosso humano, natural, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, qual que é o nosso natural? É uma vida de comunhão com Deus. E não uma vida de comunhão com Deus que tem que ser vivida diariamente no extraordinário, né? De acontecimentos grandiosos. Não. Mas ali na simplicidade do dia a dia, né? No cotidiano da vida. E eu acho que o bacana desse programa é que a gente vai partilhando e, na partilha, a gente vai percebendo que a vivência e a experiência com Deus, ela tem que ser no dia a dia, né? A vida de comunhão com Deus é no dia a dia. Assim como a gente tem horário para se alimentar, a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para estudar, a gente também tem que ter um horário para as nossas orações pessoais, para a gente ter um encontro com essa palavra. Porque quando eu tenho um encontro com essa palavra, quando eu faço a experiência com esta palavra, eu estou tendo um encontro e uma experiência com Jesus. E isso vai nos fortalecendo, isso vai nos alimentando, isso vai, né, criando em nós. Nós falávamos, né, na semana passada sobre a fortaleza, né, e a virtude da fortaleza, né, ela nos leva a essa perseverança. Então, eu vou aprendendo dessa palavra. Quantas são as vezes que, ao meditar essa palavra, ao longo do dia, se deparamos com alguma situação e aquela palavra nos deu a sabedoria que nós precisávamos para resolver aquela situação. Então, por isso que eu preciso conhecer essa palavra. Por isso que eu preciso fazer essa experiência. Por isso que precisa ser no cotidiano da vida. Eu preciso também ter um tempo de oração pessoal, né? Tenho a minha oração comunitária junto com os meus irmãos ali, né? Principalmente na celebração eucarística, mas eu também preciso ter aquele momento, eu e Deus, né? Um diálogo com Deus. Continuando um pouquinho, né? No versículo 9, de fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí a gente vê, né, a missão de Pedro. E nós também, né, nos encontramos nessa missão. Não é verdade, Renato? De não temer, né,
mas confiar no Senhor e se abandonar, né, na confiança desse irmão, desse amigo amoroso que caminha conosco.